Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jandir e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre grandeza vetorial e grandeza escalar. No nosso encontro de hoje, a nossa proposta qual é? É a gente entender o que é uma grandeza, o que são grandezas físicas, o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza escalar e fazer alguns exemplos para a gente poder fundamentar melhor essa nossa proposta de hoje, tá bom? Então, começando, o que vem a ser uma grandeza? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir usando uma referência numérica ou uma referência geométrica. Em alguns casos, até os dois. Então, quando você quer fazer uma medição em que você vai necessitar de número ou de uma quantidade numérica ou associar a uma medição geométrica, o nome disso vai ser grandeza. E aí, quando a gente avança mais um pouquinho, a gente vai entender, então, o que são as grandezas físicas. Bem, pelo fato de ser uma grandeza, então ela está relacionada com a questão de fazer medição. E depois disso, pelo fato de ser física, ela vai estar associada a fenômenos físicos. Então, quando a gente está dentro do campo da física, que a gente quer fazer as nossas medições, as nossas organizações usando a referência de número e também de geometria, a gente passa a ter a grandeza física, que no caso vão ser as grandezas, porque são várias, né? Então a gente vai ter as grandezas físicas. Dentro das grandezas físicas, nós temos a grandeza vetorial e a grandeza escalar. E é aqui que a gente começa a nossa conversa. A grandeza vetorial, ela não é nada mais nada menos que o quê? Que uma grandeza que você vai medir, ou seja, é algo que você quer medir. Só que para você fazer essa referência, você precisa representar, ou você vai ter a condição de representar por um vetor. E um vetor o que é? É um segmento orientado. Então, se ele é um segmento orientado, vem de que você vai dar a orientação para onde ele vai. E isso implica diretamente no entendimento dele. O que é uma grandeza vetorial? É toda a grandeza em que você vai precisar de número, tá? E aí vem a questão da orientação que eu estou comentando com vocês. Vai precisar de direção, vai precisar também de sentido, tá? E também unidade, na sua maior parte, unidade. Tá? Então, a questão da orientação que gera o vetor, ou seja, que vem por isso a grandeza vetorial, está aqui. Tá legal? Então, você tem a direção e o sentido. E aí, quando a gente para analisar o sentido, a gente tem qual é a noção de direção e sentido. Direção, a gente tem o quê? A gente tem horizontal, a gente tem a vertical, confere? E a gente também tem a questão do plano inclinado. Tá? Quando a gente fala de direção, é isso. Direção. Ok? Quando a gente fala de sentido, aí a gente pode falar o quê? Da esquerda para a direita, ou ao contrário, da direita para a esquerda. A gente pode falar subindo ou descendo, certo? No plano inclinado também funciona da mesma forma. Você pode falar que está subindo o plano, descendo o plano. Na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso tudo é muito importante. Imagina você vai fazer uma caminhada, né, de 2 passos. 1, 2. Então você fez um deslocamento, né? Você andou, você se deslocou. Só que você também pode fazer 2 passos para lá, ó. 1, 2. Da mesma maneira, você também se deslocou e se deslocou 2 passos. Mas tem uma diferençazinha aí. Né? E qual é a diferença do ponto de vista físico? É o quê? O plano onde a gente está andando é o mesmo, que é a horizontal. Porém, a gente está andando em sentidos diferentes. E isso é o suficiente, por exemplo, para a gente ter uma interpretação de algo ser positivo ou algo ser negativo. Então, quando a gente precisa dessa questão de dar toda a informação completinha para poder entender o que está acontecendo com aquela grandeza, isso vai se caracterizar como uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, o deslocamento seria uma grandeza vetorial, né? Quando a gente fala de grandeza escalar, ela só vai precisar de número e
unidade. Bem mais simples, né? Se a gente for comparar com uma grandeza vetorial. E aí a gente só precisa entender que ela só vai te apresentar a quantidade, e apresentando para você a quantidade já é mais do que suficiente para você entender qual é a mensagem que ela quis te passar. Por exemplo, se você para analisar sobre a temperatura, quando ela te dá um valor de 30 graus, por exemplo, você já tem uma noção completa de entender o que está acontecendo. Se está quente, se está frio, se está agradável, se não está agradável, você vai precisar botar camiseta, você vai botar camiseta, você vai botar bermuda, você vai botar calça. Então você já tem um entendimento. Não tem a ver com ser 30 graus subindo, ou 30 graus descendo, 30 graus para a direita, 30 graus para a esquerda. Isso nem existe. Então a gente tem essa noção de que basta conhecer o valor numérico, é a unidade de medida dele, e aí a gente já tem a questão da medição e o entendimento de que seja uma grandeza escalar, tá bom? Então quando a gente tem esses dois entendimentos aqui, a gente passa para fazer o quê? A gente vai fazer um exemplo para a gente poder tentar diferenciar essas duas questõezinhas aqui. Então vem comigo. Quando a gente passa para olhar o nosso exemplo, eu coloquei o quê? Marque E se for grandeza escalar e V se for uma grandeza vetorial. Então a gente vai parar para analisar cada um desses casos aqui e vamos ver com calma o que significa. O volume não é nada mais nada menos que te dá uma noção de espaço. Então você está dando uma medição para o espaço que você está ocupando. Uma caixa de sapato, por exemplo, você consegue ter uma noção do que você quer colocar ali dentro. E o que você coloca ali dentro é o volume que você vai ocupar. Então essa noção de volume, ela não tem a ver com o vetor, e sim com a quantidade que você consegue ocupar ali e simplesmente já basta. Então isso seria uma grandeza escalar. A força, aí sim, a força a gente tem que parar para analisar, por quê? Porque eu posso puxar uma mesa, estou fazendo força. Eu posso empurrar a mesa, também estou fazendo força. Usando o mesmo valor, certo? Então eu tenho que ter uma diferença. Porque se eu puxo e empurro fazendo a mesma força, tem uma sutil diferença. E qual é a sutil diferença? É o sentido que eu fiz a força. Ora eu vim para cá, ora eu fui para lá. A gente pode organizar melhor como direita para esquerda, esquerda para direita. E isso é importante porque, de novo, vai influenciar no valor da força, não no valor numérico, e sim na questão do sinal, porque isso vai ser uma referência também. Então a força, ela é uma grandeza vetorial. O tempo, assim como a temperatura, ela é uma grandeza escalar. Você fala a hora, você fala o tempo que você precisa para fazer alguma coisa, já é o suficiente para você entender toda a mensagem por trás dessa noção aqui. Então, o tempo é uma grandeza escalar. A aceleração, ela está diretamente ligada com a velocidade. Então, o que é a aceleração? É o quanto que a sua velocidade ela vai mudando de acordo com o passar do tempo. Então, esse é o entendimento básico de aceleração. Se a velocidade, você tem que dizer para onde você vai, porque você pode andar 100 km numa estrada descendo, 100 km por hora descendo, 100 km por hora subindo, né? E aí você vai ter que ter essa noção de para onde você vai com essa velocidade. Se você vai tendo essa noção de para onde você vai com essa velocidade, e se a sua velocidade ela muda, então esse processo de mudar a sua temperatura, isso faz com que a aceleração esteja ali presente. Então se a sua aceleração ela vai mudando, vai fazer com que a sua velocidade mude. Então, pelo fato da velocidade ser uma grandeza vetorial, a aceleração ela também vai ser uma grandeza vetorial. E por último, a área, que vai ter a mesma ideia do volume, que é uma noção de medição de espaço que você tem, que a gente fala que é de superfície, só para poder também entender que é uma medição simples que não interessa para onde você vai. Se você coloca em pé ou se você coloca deitado, o entendimento do que vem a ser a área não muda. Então a gente tem que a área ela vai ser uma grandeza escalar. Ok? Então, a proposta de hoje, meus amigos, é essa. Era falar com vocês o que é uma grandeza, o que é uma grandeza física, ou, no caso, as grandezas físicas, grandeza vetorial e escalar, dar uma noção de direção e sentido, e com um exemplo para a gente poder encerrar essa nossa aulinha de hoje. Meus amigos, espero que eu possa ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí, dá essa moral para a gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve lá para a gente poder crescer cada vez mais. E o que eu sempre digo para vocês, vamos crescer juntos, vamos estudar juntos. Meus amigos, abraços, até a próxima.